Fala galera do canal da Pangeia, no vídeo de hoje vamos começar a falar sobre a urbanização, iniciando a aula 11. Então vamos começar falando sobre a rede urbana, que pode ser definida como a interligação entre as cidades que se estabelece a partir dos fluxos de pessoas, de mercadorias, de capitais e de informações. E assim, todas as cidades da rede urbana de um país ou do mundo, elas estabelecem entre si algum tipo de relação que depende da função de que cada cidade possui. Como, por exemplo, a metrópole, que é uma cidade com as funções urbanas completas, serviços e atividades que influenciam uma rede urbana. Ela é influência cultural, econômica e política, e caracteriza por uma intensa migração pendular. As metrópoles globais são cidades com a melhor infraestrutura urbana do mundo e que, em virtude do seu papel econômico e político e da quantidade de serviços oferecidos, elas exercem grande influência a nível mundial, atraindo pessoas, mercadorias, informações, capitais do mundo todo. São exemplos de cidades globais: Nova York, nos Estados Unidos, Paris, na França, Londres, no Reino Unido, São Paulo, no Brasil, e Tóquio, no Japão. A divisão das cidades globais, elas são da seguinte maneira: podem ser alfa, que são as maiores cidades globais do planeta. Um exemplo, Nova York, nos Estados Unidos. Beta, cidades globais com nível intermediário de serviços, como por exemplo São Paulo. E gama, o menor nível de serviços entre as cidades globais. Um exemplo é Bombai, na Índia. A metrópole nacional são cidades que possuem uma grande influência dentro de um país, polarizando praticamente todo o território. As principais metrópoles nacionais brasileiras são Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. A metrópole regional ela tem capacidade de atração restrita à região em que estão localizadas, atraindo pessoas de cidades menores em busca de trabalho, moradia, educação ou tratamento médico que não encontram em suas cidades de origem. São exemplos de metrópoles regionais brasileiras: Goiânia, Belém e Campinas. A região metropolitana é o conjunto de cidades associadas normalmente a uma cidade polo e as cidades em seu retorno. Exemplo, a Grande BH. Os centros regionais ou cidades médias são cidades que dependem de uma outra cidade, uma metrópole regional ou nacional, mas que possuem uma oferta de bens e serviços capaz de polarizar uma ou mais cidades em seu entorno. Um exemplo disso é Santos, que exerce uma influência local no estado de São Paulo. As outras cidades são consideradas como cidades de pequeno e médio porte, que atendem às necessidades mais básicas da população de pequenas cidades e vilas. E ainda, em relação aos conceitos urbanos, nós temos a conurbação, que é o encontro de duas ou mais cidades próximas devido ao intenso processo de urbanização. A megalópole, que é o encontro de duas ou mais metrópoles nacionais, um exemplo, Boston e Washington, nos Estados Unidos. E a megacidade, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, que é um exemplo, São Paulo, que possui 19 milhões de habitantes. A cidade global, que é aquela que influencia não somente o seu país em relação à cultura, à história, à economia e política, mas também o planeta. Um exemplo, Paris, Nova York e Londres. E outro tipo de conceitos urbanos, como os sítios urbanos, que são a base física de uma cidade, como as acrópoles, insulares, peninsulares, com a sua geomorfologia. Temos a rede urbana, que é uma rede de comunicação das cidades, a rarefeita, que é uma rede mais precária de comunicações entre as cidades, que é pouco articulada, e a densa, que é a interligação entre os meios de comunicação. A hierarquia urbana, ela refere-se à estrutura mundial de subordinação e organização econômica das suas cidades e das suas redes. E a rede urbana, ela existe dois tipos de rede: o esquema clássico ou tradicional, que é a estrutura rarefeita e a rede burocratizada, e o esquema atual ou moderno, que é uma rede densa e flexível na comunicação. Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo iremos falar sobre os fatores urbanísticos. E no mais, se inscrevam no canal da Pangeia, deem um like e ativem o sininho de notificações. Valeu!